Olá, boa noite, povo de Deus. Estamos aqui de volta mais uma vez, viu? Vamos estar aqui meditando um pouco essa noite. E quero cumprimentar todos vocês, os nossos amigos, internautas, os nossos irmãos em Cristo, com a doce paz do Senhor Jesus, né? No momento desse de muitos corações aflitos, angustiados, né? Nós temos uma palavra do céu para a igreja, para todos nós. Todos esses dias que estamos em casa, nós temos procurado buscar mais ainda o Senhor, porque é momento de buscarmos. E a Bíblia diz que Isaías, né, ele nos fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É momento de buscarmos o Senhor, porque hoje nós podemos, hoje nós temos essa liberdade, o livre acesso diante de Deus através de Cristo Jesus. E eu quero meditar com a igreja, com todos os nossos irmãos, em 2 Crônicas, mas antes disso, estamos orando, irmãos, estamos em oração, temos vivido dias difíceis sobre a terra e o que me chama a atenção são muitos irmãos, né, postando: dias melhores virão, mas eu quero dizer como a Bíblia diz, como a Bíblia fala, que esses dias melhores não virão para a terra, não virão. Virão dias piores. Sabe por quê? Nós estamos já sentindo como que diz, aproximação dos céus na terra, do arrebatamento da igreja. Então, se nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento, dias virão, dias melhores não virá sobre a terra. Não, irmãos, virão dias piores. É isso que Deus tem falado ao nosso coração segundo esta palavra. Por quê? Isso que tem acontecido sobre a terra, né, esses últimos dias, esse vírus que tem se alastrado no mundo inteiro, tem trazido uma grande alerta para a igreja de Deus, um sinalzinho da alerta, uma alerta de Deus, melhor dizendo, para todos nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que no livro de Apocalipse, né, fala sobre as pragas que virão, que Deus derramará as suas taças cheias da sua ira sobre os rebeldes, os desobedientes, aqueles que não guardaram a palavra de Deus e que ficaram, que não foram arrebatados. E eu estava meditando todos esses dias, né? Eu saí fora algumas vezes no portão, a cidade deserta. Hoje já teve um pouquinho mais de movimento, mas a cidade deserta. E eu estava orando, né? E eu falando: Senhor, quantas aflições, né, tem vindo ao coração das pessoas, e dizendo até que como que Deus nos ama tanto e Deus permite um sofrimento desse sobre a terra. Eu quero dizer para todos vocês que o amor de Deus é muito grande e Ele tem nos dado o privilégio, a oportunidade de ser salvo. Isso já é de graça, como a Bíblia diz, só mediante a fé em Cristo Jesus nós já recebemos de graça. Então, tudo que nos sobrevier, amado, a bondade, a misericórdia de Deus, ela já nos alcançou. Deus já nos deu a oportunidade de sermos salvos. Já estamos livres da condenação. Agora nós temos que ter um cuidado especial com a nossa vida espiritual e seremos provados. A Bíblia diz que assim como o ouro é provado no fogo, nós seremos provados até alcançarmos a coroa incorruptível. E eu estava orando, né, esses 2 dias, e o Senhor falava comigo: olha como está a cidade, um silêncio.
Mas hoje as pessoas ainda podem ligar para os amigos, pode compartilhar de alegria, até mesmo brincar sobre esse vírus que tem acontecido, que tem se alastrado sobre a terra, né? Mas quando Jesus, o Senhor disse, quando Ele arrebatar a sua igreja, não acontecerá mais essas ligações de brincadeira, não acontecerá mais esse contato familiar que ainda hoje nós temos. Hoje eu recebi um áudio de uma pessoa, né, até parente nossa, e boa noite, Vera, Lúcia, né? Aline também está ali no Chile, um abraço, que Deus abençoe, feliz aniversário, né? Hoje está aí de festa, comendo um ceviche, né? Que Deus abençoe você. E os mariscos também, né? Comendo aí os mariscos, que Deus abençoe, até compartilhamos um pouco pela manhã. Que Deus abençoe você, Aline. Desejo toda sorte de bênção sobre você e a sua família. A Vera também, que está aí conectado conosco. Então, hoje eu recebi um áudio de uma pessoa dizendo, né, que assim, até parece uma brincadeira, mas é real, né? Uma pessoa chegou de São Paulo, numa determinada cidade aqui do nosso estado, e ele não foi recebido, nem mesmo pelos parentes dele, né? Não foi recebido. Por quê? Porque tinha suspeito desse vírus. Por esse motivo, ele não foi recebido. E disseram que pagaram muito caro ao mototáxi para que pudesse levar ele até a família. E o mototáxi não quis. E eu creio que algumas pessoas ouviram esse áudio, né? Então, eu estava meditando hoje. Imagina, hoje, nos dias de hoje, que a Igreja de Cristo ainda está na terra, essa paz, essa harmonia, mesmo em alguns corações aflitos, com muitas pessoas aflitas, ainda está acontecendo, já está acontecendo, melhor dizendo, essa questão, essa rejeição, né, de um parente pelo fato de saber que está doente ou que está contaminado com esse vírus. Então estão rejeitando. Imagina no arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação. A Bíblia diz que o pai entregará o filho, o pai, vice-versa. Não existirá mais amor na terra. E o Senhor estava falando comigo, olha o silêncio que está a cidade, né? As pessoas estão isoladas, estão trancadas dentro de casa, mas a Igreja de Cristo ainda está na terra para fazer a diferença. E por esse motivo Deus tem guardado o seu povo, Deus tem protegido o seu povo, como Deus protegeu o povo de Israel lá no Egito, Deus ainda é o mesmo. E eu quero dizer para vocês que Jesus está voltando, dias melhores não acontecerá na terra. Isso aí, esse vírusinho, é só um sinalzinho do que está para acontecer. A Bíblia diz que Deus tem sete taças cheia da sua ira para derramar sobre os moradores da terra. E todas estas pragas que a Bíblia diz virão, as pessoas não terão mais amor, não terão mais prazer, não terão mais sentimento, não terão mais alegria, não terão mais gozo. E nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja, porque isso acontecerá a qualquer momento. A paz do Senhor, a nossa irmã Erivaldênia, também um abraço, que Deus abençoe. Então, amado, Jesus está voltando. Dias melhores não virá sobre a terra, não. Nós temos que chegar mais perto de Deus, mais perto do Senhor. Deus, Ele está dando só um sinalzinho, um alerta, onde que muitos estavam dormindo, mas graças a Deus, Deus tem despertado muito. Quantas vezes eu tenho derramado lágrima no meu leito. Jesus, abre os olhos daqueles que estão dormindo e não estão vendo que o Senhor está voltando. Um beijo, irmã Eudiná. Também a doutora Patrícia está ali também conectado conosco no Peru. Que Deus abençoe. Sempre conto o seu testemunho que Deus tem feito na sua vida. Um grande milagre do céu. A doutora Patrícia tem vivenciado de Deus. Um beijo. Que Deus abençoe você. Então, amados, Jesus está voltando. Nós não temos mais tempo a perder. O que nós temos feito para o Senhor,
pelo reino de Deus. Quantas pessoas que hoje estão com o coração voltado na terra, pensando na terra. Eu tenho meditado esses dias, nós vamos já meditar aqui no livro de 2 Crônicas. Eu tenho meditado esses dias no livro de Jó. Amados, o que Jó tem falado para nós, para mim, especialmente para mim, que Deus tem despertado o meu coração já desde alguns dias, que eu tenho meditado sobre essa passagem. Jó, ele diz aqui no versículo, ou melhor, no capítulo 34, né, aqui no capítulo 34, ele diz assim, porque, deixa eu só conferir aqui, pronto, ele diz assim, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Aqui no versículo 24 do capítulo 31. Se no ouro pus a minha esperança, ele fez essa pergunta, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Aí ele diz assim, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exaltei quando o mal me achou. Então, eu estava meditando quantos que hoje, né, têm se preocupado com a sua vida, com o seu bem-estar, com a sua comodidade e tem se voltado somente para a sua família e tem esquecido que a seara é muito vasta e que temos que trabalhar enquanto é dia, enquanto é hoje, porque a noite vem, como o Senhor diz, em que ninguém mais pode trabalhar. E nós temos que realmente buscar o Senhor hoje, agora. O que eu tenho para fazer pelo reino é agora, não é amanhã, não é a depois. Hoje eu estava vendo também a reportagem sobre a missionária Kellen Gaspar. E nós temos 2 missionárias aqui de Marcolândia que estão ali, né, que estão no campo, no aprendizado, né, melhor dizendo, para que venham viver em prática aquilo que tem aprendido ali no campo missionário, que não é tão fácil. E ela olhando, né, enquanto que nós estamos em casa, os missionários não estão no campo, trabalhando, fazendo algo pelo reino, fazendo algo para o reino, que é o Senhor da seara, que breve está às portas e Ele vai nos pedir conta daquilo que temos feito pelo reino. Quantas pessoas que já nos falaram, missionária, por que você não está na sua cidade? Por que você não vem continuar aquilo que você fazia aqui? Sabe por quê, amado? Porque quando o Senhor nos chama para uma missão, quando o Senhor nos ordena para fazer algo, nós não temos que olhar para trás, nós temos que olhar para frente, que é o nosso Senhor. Ele está conosco, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. E nós temos que trabalhar enquanto nós podemos, porque amanhã pode ser tarde. Ou muitas vezes, por exemplo, eu passei por um período de enfermidade, né? Eu tive um esgotamento, uma estafa profundo, que foi muito tenso, muito difícil para mim, mas eu estava ouvindo a voz do Senhor no meu leito. E quantas vezes eu desejei estar em muitos lugares que nós estávamos acompanhando algumas famílias com discipulado, e não foi possível. Mas assim, o que eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor quer que nós trabalhamos enquanto é dia. O Senhor quer que nós façamos algo pelo reino agora, porque amanhã pode não ter essa oportunidade. E temos que levar a palavra a tempo e fora de tempo. Temos que estar com o nosso coração voltado para o reino. E Jó, ele disse, Senhor, o meu coração não estava na minha riqueza. Senhor, o meu coração não estava preso no ouro, na prata que tu me deste. Eu nunca engrandeci, nunca olhei para a minha fazenda, como ele disse, e disse assim, estou realizado, estou feliz porque tu me deste tudo isso e engrandeceu o meu coração.
Não. Jó disse: Senhor, tu sabe, o meu coração não estava posto em tudo isso. E sabe o que aconteceu? Jó foi provado para mostrar para Satanás que o nosso coração não pode estar preso nas coisas da terra. O nosso coração tem que estar no céu. E eu quero dizer, Jesus está voltando. Jesus não tardará. Não acontecerá dias melhores. Isso não acontecerá. A igreja será arrebatada e temos que estar preparado. E esse vírusinho é só um sinal do que Deus permitirá sobre a terra, porque coisas piores acontecerá e nós temos que estar preparados. Nós temos que ter a paz do Senhor, porque o que está dentro de nós é o Senhor. Aleluia. O que está dentro de nós é do céu e o nosso coração não pode estar na terra. Claro que não podemos ignorá-la, não podemos, mas temos que estar com o nosso coração voltado para o reino. Um beijo também para o meu irmão, o pastor Ismael Pereira, que Deus abençoe você. Amados, vamos meditar aqui no livro de 2 Crônicas. Às vezes as pessoas sempre perguntam: missionária, por que você não entra, você não faz uma live? Porque, mas olha, eu sempre digo, né, eu quero falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E eu não quero entrar para mim poder chamar atenção, não. O que eu quero transmitir é aquilo que Deus coloca no meu coração. É isso que eu quero falar para todos vocês. E Deus colocou essa palavra no meu coração sobre Senaqueribe, né? Eu já algumas vezes, o Senhor já nos deu esta palavra, e cada vez que a gente lê, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova, né? E realmente a gente encontra algo novo do céu. Quando a Bíblia diz que Jerusalém, ela foi sitiada, né? Ela foi cercada. E o rei Ezequias, como ser humano, ele ficou aflito diante daquelas ameaças de um rei muito poderoso, já tinha dominado, já tinha entrado, invadido várias nações, e ele ficou apavorado também, né? Mas ao mesmo instante ele sabia que estava trilhando o caminho diferente do seu pai. Enquanto seu pai, ele trouxe deuses estranhos, ofereceu sacrifício aos deuses estranhos, no momento que a Bíblia diz que ele assumiu o trono de Jerusalém, ele tirou aquilo que desagradava a Deus e ofereceu ali um sacrifício ao Deus de Israel. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 1 diz assim: depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade forte, e intentou separá-la para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram, a fim de que eles não tivessem água, né, e ele recuasse. Mas olha só. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Aí aqui no versículo 6, diz assim: E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se assim na praça da porta da cidade, e falou ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele, e com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos,
quando nós nos disponibilizamos, né, o nosso coração para crer, para confiar no Senhor, a Bíblia diz no livro de Isaías, que é o meu texto áureo, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem ouvido percebeu um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele confia. Quando nós confiamos em Deus, Deus trabalha ao nosso favor. Quando nós depositamos diante de Deus a nossa confiança, você está dando autonomia para Deus guerrear por ti e vencer por ti. Porque nós não podemos, a Bíblia diz que a nossa batalha ela é espiritual, ela não é carnal. E as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Então é Deus que peleja por nós, é Deus que guerreia as nossas guerras. E foi isso que aconteceu aqui com Jerusalém. Quando Senaqueribe, ele afrontou, né, o rei Ezequias, não somente o rei Ezequias, mas todo Jerusalém, ele estava desafiando não somente uma nação, mas ele estava desafiando ao Deus de Israel, ao Deus soberano. E quando o povo ouviu as afrontas do rei, sabendo que ele já havia destruído outras nações, eles se apavoraram e chegaram para o rei Ezequias e mostraram as guerras que Senaqueribe já tinha ganhado. Mas naquele momento a Bíblia diz que o rei, ele leva o povo para a praça da cidade e fala com o povo e diz: olha, vocês não se assustam, vocês têm de bom ânimo, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Sabe o que eu estava meditando esses dias? Logo quando esse vírus, né, tomou uma explosão muito grande nas nações, eu estava meditando. No período do carnaval, o mês passado, eu creio que deve estar mais ou menos com um mês, né? E eu estava meditando o quanto que o nome do Senhor foi blasfemado aí em muitos blocos carnavalescos, né? Principalmente do nosso país, Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro. E eu estava vendo o quanto que eles afrontaram a Deus. Eles fizeram blasfêmia contra Deus. E quando a gente abria, né, a internet, que via aqueles vídeos, que via aquelas reportagens, meu Deus, como doía dentro de nós. Mas a nossa guerra não é, nós não temos que lutar, porque nós temos o nosso Deus que defende, o nosso Deus que peleja por nós. E o que me chama a atenção, quantas vezes, né, eles publicaram afronta ao Deus de Israel. E Deus permitiu que somente um vírus tão minúsculo, que não é visível a olho nu, né, pudesse realmente confrontar com eles, trazendo um pavor ao coração da humanidade. Isso muito minúsculo. Imagina o que acontecerá, o que virá sobre a terra, que a Bíblia diz e vai se cumprir. Então, quando o povo de Israel, paz, minha querida Osanete, também a irmã Matilde ali de Fronteira, né, creio, um abraço, que Deus abençoe. Quando o povo chegou para Ezequias, que falou para eles, ele disse: não vos assusteis, não temais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, né, Ele que vai nos ajudar nessa peleja, é Ele que vai guerrear esta guerra. Sabe por quê? Quando Ezequias viu o tamanho do seu exército e o exército de Senaqueribe, claro, Jerusalém era pequeno, diante do rei da Síria, o exército da Síria tinha muitas, muitas medalhas de conquista de guerra. E quando ele olha para o exército de Jerusalém, era um exército pequeno, mas ele disse assim: com ele, Senaqueribe, o rei da Síria, está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar. Aí ele diz mais: e para guerrear as nossas guerras. Irmãos, não tem nada melhor do que confiar no Senhor.
Nós temos um Deus que Ele tem cuidado de nós. Me lembro quando nós fomos ali para o campo missionário e que Deus nos mostrava um grande desafio que iríamos enfrentar chegando ali no Peru. Eu lembro que Deus mostrou até detalhe do que iríamos passar. Um certo dia eu tive um sonho que chegávamos ali justamente na cidade onde estávamos trabalhando. O Senhor me mostrou o Vale de Samégua, mostrou detalhe que eu nunca tinha visto nem pela televisão, a cidade onde iríamos trabalhar. E o Senhor nos mostrou aqui. E quando o Senhor nos deu esse sonho, o sonho foi muito real. Quando despertei, eu contei para o meu esposo: meu filho, Deus me deu esse sonho. E assim, é preocupante porque o Senhor me mostrava no sonho que quando nós chegássemos lá, eu ia adoecer, né? Imagina, aqui no Brasil já é difícil, imagine num país como o Peru, né? Que o governo, eles não apoiam o povo como o governo brasileiro, né? Hoje a gente fala da nossa saúde, mas no Peru é um pouquinho mais difícil. Então, quando eu contei para meu esposo, assim, ele ficou preocupado, né? Mas eu disse para ele: fica tranquilo, nós temos o nosso Deus, como diz aqui, né? Ele guerreia nossas guerras, ele peleja por nós, só temos que estar com o nosso coração confiando nele. E ali eu lembro que quando chegamos, né? Exatamente 10 dias, irmãos, 10 dias nós estávamos ali no Peru. E Deus permitiu que eu contraísse uma bactéria no meu estômago, no meu intestino. E ali eu fui levada para o hospital. E eu lembro que quando eu cheguei, a médica que me atendeu, ela disse: você precisa voltar para o Brasil urgentemente, porque você não vai resistir. E eu estava bem fragilizada. Eu disse: doutora, eu estou em uma missão e eu ainda nem comecei, então eu não posso sair daqui. Ela disse: mas se você ficar, você não vai sobreviver. Eu disse: vou, porque foi o meu Deus que me trouxe aqui. Então imagina, irmãos, eu estava com 10 dias, somente 10 dias ali naquele país. A questão do clima, né? Toda uma situação oposta, contrária, né? Estava o clima, estava o idioma, a cultura, né? Muitas coisas diferentes, mas ali Deus permitiu. E qual era o objetivo de Deus naquela situação? Muitas vezes, quando nós passamos algum problema, alguma dificuldade na nossa vida, o primeiro sentimento que vem em nós como ser humano é de dizer: será se Deus não se importa comigo? Será se a minha dor não dói no coração dele? Será se ele não sente o que eu estou passando? Mas a Bíblia diz que Deus, ele tem um amor tão grande conosco, um cuidado tão grande, que ele permite que nós passamos por algumas situações adversas para conhecermos melhor o Senhor. É justamente na adversidade que nós conhecemos o nosso Deus. La paz del Senhor, hermana peregrina de Hilo. Um beijo, que Deus te bendiga, irmã. Então, quando ali eu estava, que eu sabia, meu esposo ficou aflito, minha filha, e agora? Eu disse: amor, fica em paz, Deus tem um propósito nessa situação. Aí eu lembro que quando eu cheguei ali, né, eu estava mesmo muito delicada. A missionária disse, ou a médica disse: se você demora 1 hora, menos de 1 hora, você não ia resistir. Mas ali eu estava porque Deus queria fazer algo ali dentro do hospital. E a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi justamente ali dentro do hospital, naquela madrugada. E vieram médicos de outros setores e passaram a noite ali comigo, né? E eles não queriam nem que eu dormisse, com medo da missionária morrer. Eu estava tentando cochilar por causa da medicação, aí a todo momento eles tocavam: missioneira, missioneira, como está, como se sente? Eu disse: estou bem, me deixa dormir, descansar.
E assim eu passei todo o tempo. Mas é isso que eu quero dizer para você. Deus permitiu toda aquela situação na minha vida, para quê? Para que nós pudéssemos ter um acesso dentro daquele hospital ali em Moquegua, no Hospital Minsa, né? Os moqueguanos conhecem, os nossos irmãos missionários ali também conhecem. E depois ali nós ganhamos a primeira pessoa, o primeiro milagre que eu pude contemplar quando chegamos ali no campo missionário, Deus realizou ali dentro daquele hospital. Jesus curou uma mulher que ela estava com cálculo, uma pedra localizada, estava para fazer a cirurgia e ela estava gritando desesperada justo na sala que eu estava. E ali eu mesmo falando muito baixo, eu pude falar de Jesus para ela e orei por ela e eu disse para ela que Jesus tinha permitido que eu adoecesse, que eu enfermasse para que eu pudesse entrar ali e pregar o evangelho dentro do hospital. E foi realmente o que aconteceu, né? O primeiro milagre aconteceu naquela noite. Jesus curou aquela mulher que estava com cálculos e Jesus salvou aquela mulher e nos deu a liberdade de poder pregar ali dentro do hospital. Depois o diretor, o senhor Martínez, né, um médico argentino que era o diretor do hospital na época, ele nos deu carta branca para entrarmos qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite ali dentro daquele hospital para pregarmos o evangelho. E ali nós oramos por muitas pessoas, Jesus realizou grandes milagres ali dentro daquele hospital. Mas assim, aquele momento que eu estava passando, eu poderia ter entrado em desespero se eu não conhecesse essa palavra, como Ezequias disse. O nosso Deus vai nos ajudar, a convicção dele, e ele vai guerrear as nossas guerras. Quando Ezequias falou isso para o povo, eu creio que o povo não acreditou muito, não. Por quê? Porque Senaqueribe era um rei que afrontava as nações e ganhava as pelejas. E naquele momento, a Bíblia diz que o rei, né, Ezequias, ele se humilha diante de Deus, ele vai buscar o Senhor dentro do templo, ele vai ter um momento de intimidade. Por quê? Porque a guerra estava na porta. E a nossa vida, amado, nós só se aproximamos de Deus no meio da tribulação. Ninguém busca a Deus quando tudo está tranquilo. Sabe por quê? Porque é a adversidade, é a guerra, é a luta que nos faz chegar perto de Deus. E Deus permite tudo isso para que nós conheçamos Ele. Nós só conhecemos Deus através da adversidade. E a Bíblia diz que quando o rei, né, vê aquela situação ali diante do seu povo, a aflição do seu povo, ele passa a ter um momento, né, quero também mandar um abraço para a irmã Vanginha, Lurdinha, que estão ali nos assistindo. Que Deus abençoe vocês, muita saudade, viu? Então, naquele momento de aflição, o rei, o que ele faz? Ele diz, tem um segredo, eu buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Aí a Bíblia diz que depois dessas coisas, Senaqueribe, rei da Síria, ele enviou o seu servo mais uma vez para Jerusalém para afrontar o povo de Deus. Aí ele diz assim, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, eis que confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém. Irmãos, não tem lugar mais seguro do que estar na presença do Senhor. Não tem lugar mais tranquilo do que estar na presença do Senhor. Aí ele disse assim, porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e sede dizendo, e de sede, melhor dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Olha só, o rei Senaqueribe mandou os seus mensageiros para dizer para o povo, espalhar pavor no meio do povo. Paz do Senhor, minha querida irmã Zildete. Então ele mandou os seus mensageiros enviar pavor ao povo. Para quê? Para que o povo pressionasse o rei e deixasse Senaqueribe entrar, né, e levá-los escravos. Eles preferiam serem cativos do que viver aquela situação de espera. Mas a Bíblia diz
que Ezequias, ouvindo aquelas palavras, ele vai buscar o Senhor, e a Bíblia diz que ele vai se prostrar diante de Deus, e Deus, ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito. A arma mais poderosa que temos é a oração. A arma mais potente que existe é a oração. E se você quiser ser amigo íntimo de Deus, é só através da oração. Não é nem através da oração do meu irmão, é através da minha oração. Porque se eu quero me aproximar com Deus, se eu quero viver uma intimidade com Deus, é através da oração. Quando nós chegamos diante do Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor. A minha vida não tem sentido, Senhor, distante de Ti. A todo momento, Senhor, Tu és a minha vida, Tu és a minha razão, Tu és a minha inspiração, Tu és tudo na minha vida. Tu és o ar que eu respiro. E é através da oração. E a Bíblia diz que Ezequias vai ter esse momento com Deus. Quando Ezequias, ele passa a buscar o Senhor, aí ele diz aqui, ó, bem aqui, no versículo 15, agora, pois, não vos enganeis, né? Quando ele ainda diz mais uma vez para o povo: não vos enganei, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, olha a afronta do rei, nenhum Deus de uma nação alguma pode vos livrar das minhas mãos, né? Aí ele disse aqui, ó, quando Ezequias recebe: escreveu, pois, esta carta para blasfemar do Senhor, do Deus de Israel. Quando ele disse nenhum outro Deus, nenhum Deus, melhor dizendo, pode livrar vocês, aí Ezequias, ele se volta para Deus. A Bíblia diz que ele se quebranta diante do Senhor. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram ao Deus do céu. Aí sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que o exército que estava acampado na entrada de Jerusalém era muita gente. Era 185 mil homens de guerra. Irmão, tu sabe o que é 185 mil? É muita gente. É um exército gigantesco. 185 mil estavam acampados bem na porta de Jerusalém, na entrada, né, para invadir a cidade. Porque queria que o rei entregasse. Mas a Bíblia diz que dentro daquela cidade tinha alguém que confiava em Deus. Estava ali o profeta Isaías, o servo do Senhor, que estava no templo buscando o Senhor intensamente. Estava o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele desceu diante do Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, e a Bíblia diz que Deus, ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito. Irmão, se nós quisermos tocar no coração do Pai, é através da nossa oração e quebrantado, porque a Bíblia diz que aquele que é quebrantado, que é humilde, o Senhor, ele aceita, mas aquele que se soberbece, o Senhor rejeita de longe. E a Bíblia diz que ali estava o rei com as suas vestes rasgadas, o profeta Isaías. Os servos do Senhor estavam ali humilhados perante o altar do Senhor, buscando o Senhor. Aí olha só, aqui no versículo 21, então o Senhor enviou um anjo só, um anjo, que destruiu todos os varões e príncipe e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Olha só, o rei Senaqueribe, mandou dizer para Ezequias
que nenhum Deus poderia livrá-lo. Nenhum Deus poderia livrá-lo. E quando Deus enviou um anjo, só foi um anjo, a Bíblia diz que ele matou 185.000 homens de guerra da Síria. E eu estava até comentando com meu esposo hoje, né? Eu disse, engraçado, e o Senhor não permitiu que o anjo matasse o rei. O anjo sabia quem era o rei. Deus deu ordem, olha, anjo, você desce lá no arraial e mate todos os homens de guerra da Síria, mate todos, mas deixa o rei, porque ele vai ver o exército dele morto. Ele disse que não tinha nenhum Deus, mas eu quero mostrar para ele que é o Deus de Ezequias que matou. Foi o Deus de Ezequias que exterminou o seu exército. Aí a Bíblia diz que o rei escapou, mas ele escapou para que ele pudesse ver o seu exército morto. 185.000 homens de guerra foi morto por um anjo. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados o guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Quando eu vi, né, aquelas afrontas no mês passado, né, de algumas escolas de samba, principalmente ali do Rio de Janeiro, quando eu vi eles afrontando a Deus, né, que não vale nem a pena mencionar, aquilo doía no meu coração. E algumas vezes eu falei para meu esposo, não vai ficar assim. O homem está pensando que pode zombar de Deus, e a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Senaqueribe, ele zombou de Deus. Ele disse, não tem, Ezequias, nenhum Deus que possa livrá-lo de minhas mãos. Quando Deus mandou o anjo descer e matar todo o exército da Síria, Deus permitiu que ele permanecesse com vida só para ele poder contemplar o exército dele exterminado por um anjo só. Não foi nem o Senhor que desceu, só foi um anjo. E a Bíblia diz que depois ele entrou, o rei entrou depois que ele viu aquela calamidade, ele entrou no seu templo, dos deuses malignos, e lá ele foi morto dentro do próprio templo, né? Ele foi morto. Por quê? Porque ele afrontou o povo de Deus, o exército de Deus, né? E ele desafiou, melhor dizendo, o próprio Deus. E quando nós vimos isso acontecer no mês passado, e já aconteceu com várias pessoas, né? Quando resolve querer desafiar o nosso Deus, Deus está aí para mostrar que Ele tem o domínio, né? O poder, a autoridade pertence a Deus. E a Bíblia diz, Deus ele não deixa ninguém escarnecer, porque aquilo que o homem faz, o Senhor, Ele colhe. O Senhor, Ele não perdoa. Quando o homem afronta a Deus, Deus vai mostrar que Ele é soberano, que Ele está acima de tudo. Então eu quero dizer para os nossos irmãos, para os nossos amigos, que Jesus está voltando e que dias melhores não virá sobre a terra, virá dias de calamidade, virá dias de terrores, mas a Igreja de Cristo estará em paz e nós precisamos estar preparados. Estamos pregando o arrebatamento da igreja, e como estamos pregando o arrebatamento da igreja, isso acontecerá a qualquer momento e temos que estar alerta, temos que estar preparado. E esse sinalzinho aí que Deus mandou é só um pinguinho, só um, sabe, como diz aqui, só um trisquinho do que Deus vai enviar sobre a terra, né? As pessoas estão aí com medo, com pavor, estão assustados, mas a Igreja de Cristo está em paz, sabendo que breve o céu vai se abrir e a trombeta de Deus vai ecoar
e nós estaremos livres deste mundo mau, que tem nos tirado a alegria, tem nos tirado, como a Bíblia de Jesus mesmo disse, é muita tribulação na terra, viu? E o que nos espera, a Bíblia diz que não dá nem para comparar com esse peso que a gente tem vivido aqui, viu? E vale a pena sermos fiel. Tem um hino que eu gosto muito, que é do cantor Esdra, que já descansa no Senhor, que é a grande viagem, né? Um dia tudo isso passará. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. É verdade, amado, breve, a igreja de Cristo subirá triunfante e não podemos apresentar-se de mãos vazias ao Senhor. A tua vida, o que tu tens feito pelo reino, o que tu tens feito em prol do reino, o Senhor está às portas. Não há tempo mais para meditar, para querermos as coisas somente da terra, não. A Bíblia diz que temos que pensar no que está em cima, porque é de lá que vem a nossa redenção. Tudo isso é passageiro, nós estamos de passagem. O nosso coração tem que estar no reino e breve Jesus está voltando. Hoje você está vendo silêncio nas cidades, ruas estão desertas. E breve, daqui a pouquinho, quando Jesus arrebatar a sua igreja, será clamores, aflições. Hoje você ouve silêncio, mas a Bíblia diz que será momentos de aflição sobre a terra, dias difíceis que acontecerá, mas a igreja de Cristo estará triunfando com o Senhor no céu. Amém? Quero enviar um abraço para todos nossos irmãos del Peru, né, que em esta hora está aí mirando, né, nos assistindo. Que Deus lhe bendiga a todos nossos irmãos ali também em Chile, em donde esta live não está acontecendo. Que Deus lhe bendiga, irmão, e a todos nossos irmãos em Cristo. Estejamos atentos, Jesus está voltando e não há mais tempo a perder. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.